Eu concordo, realmente é elogiável a tecnologia de Israel. É uma pena que esse mesmo Israel, que tem tantas coisas boas e maravilhosas, deixe 2 milhões de pessoas na faixa de Gaza sem direito à comida. O alimento que entra na faixa de Gaza é estabelecido por Israel por calorias para cada palestino. Quem estabelece quanto cada palestino deve comer é o Estado de Israel. Então é uma contradição. Muito, né? Você vê de um lado um Estado desenvolvido, democrático até certo ponto, porque o atual primeiro-ministro ele deu um golpe no judiciário de Israel. Ele deu um golpe. Se assemelha ao que tentaram fazer no Brasil. E não conseguiram. Entendeu? Então, veja, você tem elogiável a política e a tecnologia israelense. Por sinal, quem treinou o Estado de Israel, o Exército de Israel, foi a Tchecoslováquia, quando fazia parte da União Soviética. E depois, quem assumiu o treinamento do Exército israelense foram os Estados Unidos. Só tem um país ali na região que bate de frente com Israel em termos de força bélica, é o Irã. É o Irã. Aí o temor de uma possível entrada do Irã. O temor dos Estados Unidos do Irã entrar. Quer dizer, então, além do conflito com a Palestina, ainda tem os países ao redor, tanto do ponto de vista geográfico, como os países Estados Unidos, China, União Soviética, preocupados. Porque o envolvimento da Líbia, do Líbano, do Irã, inevitavelmente os Estados Unidos entram. Professor, isso aí seria uma das possibilidades, vamos dizer, que fez com que o Hamas também, nesse momento, né? Porque, assim, ao longo dos tempos agora, Israel assinou vários acordos, né? Com países ali vizinhos, né? Países que não eram aliados, ou não eram tão aliados, né? E de um tempo para cá, eles vêm conseguindo esses aliados, né? Será que isso também desencadeou essa iniciativa do Hamas nesse momento? Você fez uma excelente observação. Israel, tendo os Estados Unidos como, eu não diria mentor, mas articulador, estava negociando acordos de paz com a Arábia Saudita, com Emirados Árabes, com Omã, acordos diplomáticos. Só que o que estava por trás desses acordos? Se esses acordos tivessem sido assinados, a questão palestina fatalmente ficaria colocada de lado. Em segundo plano. Ou seja, a questão palestina deixaria de ser um problema para Israel e para as potências árabes. Aí, caminho aberto para Israel fazer aquilo que sempre pretendeu: subjugar os palestinos, como já faz. O Hamas sabia exatamente o que poderia acontecer. O Hamas ele tinha plena convicção da represália que teria. Você atacar Israel, você ataca com um revólver e recebe um míssil. Você ataca com uma baladeira e recebe um fuzil R-15. É desproporcional às forças. O Hamas tinha plena convicção disso. Só que o Hamas, agora isso é uma leitura que eu faço, eu não posso comprovar. É uma leitura pessoal. É uma leitura pelas leituras, pelas fontes, pelas avaliações que a gente vê dos comentaristas internacionais, de outras experiências da guerra em 73, do Acordo de Oslo em 93, né? Pela experiência que eu tenho acompanhando essa questão. Então, o que o Hamas queria, na minha entendimento? Bom, primeiro é generalizar a rebelião na Palestina. Começa pela faixa de Gaza, depois Cisjordânia, né? O Hezbollah entra, aí você vai... Ele começa a ampliar, minar, né? Isso, entendeu? O segundo, na hora que o Hezbollah entrar, a guerra se internacionaliza. Porque não é mais Israel
Palestina, Não é mais Hamas. uma guerra em um país. Em um país, já envolve outros. Uma região, Então, essa uma- ideia da internacionalização, eu acredito que passava pela cabeça do Hamas. Uma outra possibilidade é provocar uma mobilização direta ou indireta do Irã. O Irã não precisaria entrar na guerra, mas só o Irã ameaçar já movimentaria Dizer de que lado a opinião está, né? pública internacional. E o Irã já fez. Interessante. Ou seja, o Hamas já conseguiu, atacou, mobilizou, o Hezbollah já está trocando farpas com Israel, Irã e Estados Unidos já estão trocando farpas. Existe, será que é muita imprudência minha dizer que existe a possibilidade, sei lá, de o início de uma terceira guerra? Olha, eu acho que não. Porque é o seguinte, eu tenho 9 ogivas nucleares, você tem 9. Se eu disser, olha, eu tenho arma nuclear, às vezes eu também tenho. Nós vamos destruir o mundo? Vamos nos destruir? Eu sei que você tem os seus bunkers, eu também tenho. Um presidente norte-americano não morreria numa guerra nuclear. Aliás, eu acredito que nenhum presidente de república, Nenhum. porque teria suas proteções. Inclusive, eu até brinquei essa semana, José, professor, que eu disse o seguinte, você sabe em que situação não haveriam guerras? Se fosse brigar os presidentes. Eram para ir quem decide as guerras, os presidentes, primeiros ministros, generais, eram para ter um acordo mundial para dizer, olha, tem que ir na frente. Isso. Eu vou dizer a você que não existiria guerra. Acabar. Agora, o que é que acontece? Quem decide fica no ar-condicionado. Ar-condicionado. E os outros, o povo é quem vai para a guerra. Então, isso facilita demais. Mas, professor, Deixa eu perguntar se o professor pois aceita não. chá também? Não. Não, né? ele não aceita não, mas eu aceito. Mas Você ele perguntou a mim? Olha, Você Eu tá quero tão chá. empolgado que você quer chá? Não, eu quero chá. A quarta Quando é que situação, Eu quero Chá tudo. de a Hamas. quarta situação, o Hamas parece que também conseguiu. Estava encaminhando um acordo. Israel, Emirados Árabes, parou. Esse acordo parou. Foi suspenso. A Arábia Saudita está suspenso qualquer negociação com Israel. Suspenso, não está finalizado, está suspenso. Ninguém sabe se volta e quando volta. E o quinto, criar uma comoção mundial. Não sei se vocês sabem, hoje teve na Bélgica um atentado que foram mortos 2 torcedores. Não cheguei a acompanhar. Agora, final da tarde, 2 foram mortos. Ela está investigando para saber se tem alguma coisa Relação, a ver. Né? Na Alemanha, não sei se você viu essa semana, algumas residências já foram colocadas a estrela de Davi, que é uma referência ao Holocausto. Lembrem-se dos livros de história que durante o nazismo identificava os comércios dos judeus com a estrela de Davi, para que aqueles que não eram judeus não comprar naquela casa. Lembrem-se que bem pouco tempo no Brasil essa prática teve por parte de grupos políticos, identificando comércios com o símbolo de um partido. Então, se assemelha às práticas condenáveis. Nos Estados Unidos, ontem, um senhor de 71 anos matou uma criança de 6 anos e esfaqueou a mãe. A mãe escapou e o garoto morreu. E ele disse, fiz isso porque eles são árabes. Ou seja, nós estamos aqui discutindo isso por conta do ataque do Hamas. Ou, para alguns, da contraofensiva. Você pode ter a seguinte leitura, o Hamas atacou Israel. Isso é uma leitura. Você pode ter a leitura, o Hamas fez uma contraofensiva a Israel. Isso é uma leitura. Um ataque por quê? Se você olhar pelo lado de Israel e diz, não, nós estávamos numa festa. Nós fomos atacados. Nós fomos e atacados, contra-atacamos. revidamos. Isso. Os palestinos podem dizer, sim, mas fazem 20 anos que vocês nos atacam. São várias leituras, né, São professor? várias leituras. Leituras que podem ser vistas. Agora, é preciso compreender, né, as leituras. Né? Quer dizer, eu não posso simplesmente dizer assim, eu vou condenar a ação de Israel. Mas se eu tivesse no lugar de Israel, o que é que eu faria? Reagiria. Tá, tudo bem, certíssimo. E se eu tivesse no lugar dos palestinos, 20 anos massacrados, o que é que eu faria? Reagiria. Está vendo como é complexo? É por isso que a gente tem que ter um olhar muito cauteloso para a gente não dizer assim,
quem está certo, quem está... Para mim, existem situações onde eu critico o Estado de Israel. O Estado de Israel é um Estado colonizador. Foi Israel que ocupou a Palestina, que já era ocupada pelos árabes. Por outro lado, a violência praticada pelos palestinos é criticável e condenável? Sim, porque civis são mortos. Então eu vou criticar. A pior parte da guerra é essa. Entendeu? Mas quando eu olho para os civis mortos judeus, civis mortos pelos palestinos, aí eu pergunto, e os civis mortos palestinos pelos judeus?